paz, queridos, hoje é o nosso 23º Devocional do Discípulo e hoje a nossa meditação vai se encontrar na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, verso 15, que vai dizer assim: Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Aqui Paulo está falando com seu discípulo Timóteo, sobre como deve ser as características de um bom obreiro, de uma pessoa que está se colocando à disposição da obra de Deus, a se colocar à frente de outras pessoas e ser um referencial para muitas outras pessoas, tanto de dentro como de fora da igreja. Se nós lermos desde o 14, nós vamos conseguir entender o contexto maior de tudo que Paulo estava dizendo aqui para Timóteo. Vamos ler a partir do 14. Lembra-lhes essas coisas, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para perverter os ouvintes. E aí a gente entra no 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Evita os falatórios inúteis, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses corrói como câncer, entre os quais estão Himeneu e Fileto. Esses se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição é já passada, e perverteram a fé que tinham alguns. Todavia, o firme fundamento de Deus permanece. Tendo este selo, o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome do Senhor aparta-se da injustiça. Ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. Então, é sobre esse contexto que Paulo quer dizer. Paulo está falando basicamente de quem é um modelo, de quem é um parâmetro para ser seguido, assim como Paulo mesmo disse, sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. O nosso foco é exatamente esse, nós como discípulos de Cristo, é nós imitarmos a Cristo a tal ponto de nós refletirmos a luz de Cristo. A luz de Cristo, Cristo é a luz, e nós temos a fração dessa magnífica luz que é Jesus. E a nossa vida, ao ser ali direcionada aos passos que foi os passos de Jesus, nós nos tornamos obreiros também fiéis, obreiros aprovados, Aqui ele fala novamente sobre os vasos, sobre existirem vários tipos de vasos, e existem vasos para honra e vasos para desonra. Mas ele vai dizer no 21, de sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Todos nós éramos vasos para desonra. Nossa vida tinha pecados, imoralidades, falhas, impurezas, maldições, todas as coisas que o mundo perverte, a maldade do mundo, a maldade do ser humano, do nosso coração, estava tudo isso dentro de nós. E ao aceitarmos Jesus, nós somos purificados, nós somos livres, nós somos libertos, nós somos santificados em Deus de todas essas coisas. E nós deixamos de ser vasos de desonra e passamos agora, purificados pelo Espírito Santo, a sermos vasos de honra em suas mãos. Agora nós temos utilidade para Deus. A nossa vida agora, Deus pode derramar suas coisas santas sobre nós, porque agora nós não estamos contaminados com as nossas impurezas. E ele vai falar agora, ontem nós falamos sobre falsos profetas, e aqui ele vai falar de uma forma diferente sobre falsos profetas. Em Jeremias, ontem nós vimos, literalmente profetas estavam se levantando e dizendo que o Senhor os enviou para dizer alguma coisa. Aqui, no caso da profecia, seria a sã doutrina. A palavra de Deus, ela é a maior profecia, ela já é a profecia escrita de Deus. E as pessoas estavam pegando os próprios ensinamentos da palavra e estavam deturpando eles. Aqui no caso ele fala de Himeneu e Fileto, que estavam deturpando o ensinamento sobre a ressurreição, falando que o tempo da próxima vinda já era chegado, e eles estavam corrompendo muitas pessoas.
E aqui Paulo está orientando Timóteo a exortá-los. Ao mesmo tempo que Paulo está falando para que as pessoas não gastem tempo com discussões que não vão dar em nada, que só vai dar falatório, porque geralmente quando a pessoa ela já está com a sua mente infectada com aquilo, quando a pessoa ela não se dobra à palavra de Deus, ela não vai querer ouvir outra opinião. É a vontade dela, é a opinião dela, pronto e acabou. Não importa se você mostra a profundidade da palavra, a palavra revelada. E isso é muito importante, porque quando nós começamos a nos perder em conhecimentos, e principalmente aqui na criação de heresias dentro da palavra de Deus, é porque a nossa mente não foi iluminada pelo Espírito Santo. Nós fomos convencidos, nós não fomos convertidos. E ser convencido, isso é porque você se debruçou sobre o ensinamento de alguém, mas você não se debruçou sobre a magnitude de ser impactado e transformado por Jesus e pelo Espírito Santo. Logo, se só a palavra te converte e não a vida cristã te converte, isso não tem validade. Por isso que muitas pessoas se desviam, por isso que muitas pessoas ficam fracas na fé, porque elas não foram realmente impactadas pela palavra de Deus. Elas foram emocionadas pela palavra, elas foram convencidas pelo texto ou pela boa argumentação de alguém que está ali conduzindo. Aí a gente volta para o 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra de Deus. Isso é a nossa função. Assim como Pedro também vai estar dizendo, saibam dar a todos que pedirem a razão da vossa fé. É muito importante isso, porque às vezes nós vemos pessoas que falam, não, eu sei, tipo assim, eu creio para mim. Mas a pessoa é como se ela estivesse guardando Jesus como algo secreto para ela, é um segredo, é um tesouro. E Jesus é realmente o nosso maior tesouro, a nossa maior riqueza, a maior dádiva que nós temos em nossas vidas. Mas exatamente por ele ser a maior dádiva, não de nossas vidas, a maior dádiva da humanidade, é que nós não podemos reter isso para nós. Por isso que nós temos que nos debruçar cotidianamente sobre a palavra, ter a nossa vida, a nossa rotina de leitura, de meditação, de oração, de busca a Deus, para que nós possamos estar verdadeiramente refletindo a luz de Deus e impactando outras vidas. Se o Evangelho para em nós, então falhou em nossa vida. Nós falhamos como discípulos de Cristo, porque Cristo mandou nós irmos e evangelizarmos a todas as pessoas. Porque Cristo mandou nós irmos e evangelizarmos a todo mundo. A nossa missão é evangelizar. Quem vai se converter, nós lançamos, nós somos semeadores. Se nós lançamos a semente e aquela semente não brota, a própria parábola do semeador vai falar que muitas sementes não conseguiram sobreviver. Mas as sementes que caírem em terra boa, essas sim brotarão, crescerão, florescerão e frutificarão. Nós não sabemos. Isso daí é a obra do Espírito Santo. A nossa obra é a evangelização. Agora, quem vai aceitar e quem não vai aceitar, isso não cabe a nós. Nós não sabemos. Somente o Espírito Santo tem domínio sobre isso, sobre a conversão, sobre o tocar no coração de cada um, sobre o momento ímpar para estar chamando por cada um. A nossa missão é estar preparado para levar o Evangelho para todas as pessoas. Essa é a nossa missão. Nós somos semeadores da palavra de Deus. Então que verdadeiramente nós possamos estar nos colocando à disposição de Deus como obreiros aprovados. Pessoas que são guardadas neste livro. Pessoas que sabem responder à razão da vossa fé. E que sabem sempre discernir o certo do errado. Porque o certo, a nossa bússola, é a palavra. Amém, meus irmãos? Que verdadeiramente o nosso coração possa estar crescendo e sendo moldado cada dia mais através da palavra de Deus, através do nosso conhecimento da palavra. Vamos estar orando e clamando para Deus por isso. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, muito obrigado por mais um dia de vida. Muito obrigado, Senhor, por o Senhor ter nos guardado, por o Senhor ter nos protegido, Senhor, nessa noite. E muito obrigado por o Senhor nos levantar, Senhor, e que te pedimos, Senhor, que o Senhor venha estar nos conduzindo neste dia. Seja conosco, Pai, que verdadeiramente a nossa vida, Senhor, venha estar sendo, Senhor, um vaso de honra em Tuas mãos. Que nós possamos estar sendo usados por onde nós estivermos passando, Pai, com todas as vidas que nós pudermos estar, Senhor, tocando, Senhor, e tendo contato, Pai. Que nós verdadeiramente venhamos estar sendo, Senhor, semeadores, Senhor,
e lançando a tua boa semente, Senhor. Mas para isso que nós venhamos estar, Senhor, descansados na tua palavra para termos semente, Senhor. Que nós venhamos estar nos encontrando, Senhor, na posição, Senhor, de obreiros, Senhor, aprovados por ti. Ou seja, que nós passamos pela aprovação e nós fomos aprovados por Ti, Pai. Que nós possamos verdadeiramente, Senhor, ter a Tua palavra em nosso coração, assim como diz o Teu salmista, guardei a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. Que a nossa vida seja assim, Pai. Que nós possamos estar meditando na Tua palavra dia e noite, Senhor, e mantendo a nossa intimidade contigo todos os dias. Seja conosco, Pai. É isso que eu peço em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Que vocês tenham um dia abençoado. Sejam semeadores, sejam obreiros aprovados do Senhor. Se você ainda não se sente capacitado, busque mais Deus, tenha mais intimidade com o Senhor, estude cada vez mais, se aprofunde na palavra. Isso daqui é a maior profecia de Deus. E assim você será provado e, enfim, aprovado pelo Senhor. E você poderá ser um verdadeiro discípulo de Cristo sobre a face dessa terra. Deus te abençoe.